Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 15 de abril, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Polícia conclui investigação sobre assalto a streamer durante live em Blumenau. Associação de Fiscais usa tribuna livre para criticar fala de presidente da Câmara de Vereadores. Empresário toma posse como vereador e destaca foco de atuação como parlamentar. Cidade avança para a conclusão do Plano Municipal de Redução de Riscos. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo fica firme a partir de amanhã em Blumenau e região, segundo o Alerta Blue. Nesta quinta-feira, o dia começa com céu nublado e até registro de chuva fraca em alguns momentos. Mas o avanço de uma massa de ar mais seco sobre todo o estado deixa o tempo firme ao longo do dia na região. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Na sexta-feira, o amanhecer deve ser marcado por nevoeiro, mas o sol aparece e predomina durante o dia. A temperatura sobe e pode provocar pancadas rápidas e isoladas de chuva, acompanhadas de trovoada no fim da tarde. Já no fim de semana, entre sábado e domingo, a previsão é de tempo firme e ensolarado, sob influência de uma massa de ar seco. A Polícia Civil de Blumenau concluiu a investigação do assalto sofrido pelo streamer Bruno Rodrigues, invadido durante uma live em novembro do ano passado no bairro Itopava Norte. O crime ocorreu por engano. O alvo era o proprietário do imóvel, não o inquilino. Segundo o delegado responsável pelo caso, 7 pessoas participaram da ação. 2 suspeitos foram presos, um adolescente apreendido e um segue foragido. O grupo foi indiciado por roubo com arma de fogo e corrupção de menores. E a polícia também prendeu preventivamente 2 homens hoje e desvendou um esquema de justiceiros no Médio Vale do Itajaí. A investigação começou após a tentativa de homicídio registrada no dia 6 em Ascurra, quando a vítima foi atacada pelas costas com faca e atingida por tiro de bala de borracha. Os suspeitos, vigilantes que atuavam em Ascurra e Apiúna, alegavam fazer justiça com as próprias mãos e chegaram a planejar invadir o hospital para concluir o crime. Eles foram presos em Apiúna e encaminhados ao presídio de Blumenau. A polícia apura também fraude processual, já que a dupla tentou ocultar informações e prejudicar o trabalho das investigações. O empresário João Vale Neto tomou posse na sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Blumenau. É o segundo suplente do Partido Progressista que assume o cargo. Ele assume a vaga deixada por Marcelo Lanzarin, do mesmo partido, que passou a comandar a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. Esta é a terceira passagem de João Vale pelo Legislativo blumenauense. Ele já havia exercido mandatos em 2009 e 2011. Vou falar muito de cultura, vou falar muito de educação. Os temas também mudaram, em 15 anos muita coisa mudou, a internet veio com muito mais força, né? As redes sociais apareceram, o WhatsApp, vou falar muito do feminicídio, vou falar muito da misoginia, vou falar muito do meu bairro, e é de onde eu venho, que é o bairro do Garcia. Vou ser um vereador atuante em todos os bairros, vou fiscalizar o executivo, vou fazer o que tem que fazer, mas o bairro do Garcia terá um olhar especial
desse vereador, porque entendo que realmente nós estamos há muito tempo carentes de lideranças que possam realmente representar o nosso bairro. Ainda na sessão de ontem, a diretora da Associação Blumenauense de Fiscais e Atividades Urbanas, Yara de Souza, utilizou a tribuna livre para criticar a fala do vereador e presidente da Câmara, Ito de Souza, do PL. Em um discurso na sessão, no dia 19 de março, parlamentar insinuou a existência de uma máfia no setor de fiscalização. A diretora da associação rebateu a fala do vereador. Senhor presidente, eu acho que o senhor devia rever a sua fala, então. Porque na sua fala o senhor diz o seguinte: aquela máfia ainda continua. É muito triste, porque se nós pararmos para pensar, a máfia chama-se exatamente, é uma organização criminosa. Isso não existe lá. Quero que fique bem claro que uma situação dessa, colocada pelo presidente do nosso Legislativo Municipal, tem um peso muito grande. A calúnia não atinge somente a vida profissional nossa, ela atinge a vida das nossas famílias. Porque nós temos família, temos vida social, e isso nos rouba a paz. Somos obrigados a continuar, primeiro trabalhando, né? E segundo, tendo que aguentar as piadinhas e as gracinhas de todo mundo. Gostaria de dizer para o senhor que a imunidade protege o exercício do seu mandato, mas não é livre mercado de ofensas e nem ataque à honra de ninguém. Blumenau vai receber mais uma edição do World Creativity Day, o maior festival colaborativo de criatividade do Brasil. O evento ocorre entre segunda e quarta-feira da semana que vem, com programação gratuita. A abertura será na segunda-feira na Prainha. Nos dias seguintes, mais de 50 atividades acontecem no Centro de Inovação e no Campus 2 da FURB. O evento terá ainda o Prêmio Impacto Criativo Blumenau, em parceria com o Instituto Gene. Disciplina constrói, sabedoria sustenta. Disciplina é fazer todos os dias, mesmo quando não está fácil. Sabedoria é fazer com propósito, sem destruir o que realmente importa e não quebra também princípios. Porque não adianta construir dinheiro e perder saúde, família ou a paz. Também não adianta ter sonhos se não existe organização para sustentá-los. Prosperidade de verdade é equilíbrio entre ganhar e gastar, entre aproveitar, sim, e também se proteger, entre viver o hoje e se preparar para o amanhã. Eu desejo que você adquira esse equilíbrio nesse início de ano, para que a disciplina ela possa te sustentar até o final desse ano. Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. E Blumenau avança na elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. O objetivo é mapear áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações e propor medidas para aumentar a segurança da população. Nesta semana, técnicos do Serviço Geológico do Brasil estão aqui na cidade para a etapa hidrológica do estudo, que complementa a análise geológica iniciada no ano passado. O plano considera tanto áreas de encosta quanto regiões alagáveis e deve ter os trabalhos de campo concluídos ainda neste semestre, com entrega dos relatórios finais para a Prefeitura. Blumenau está entre as poucas cidades do país que são contempladas pelo plano,
que é exigido por Lei Federal de Proteção e Defesa Civil. Muito boa noite, Jorge. Um grande abraço a você, a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Galega. Jorge, olha só, algumas informações nacionais e depois a gente vem aqui falar de BEC de Metropolitano. Nacionais, mais ou menos, né? Porque ontem teve jogos de times brasileiros pela Sul-Americana e também pela Taça Libertadores da América. O teu Vasco, hein? Tá certo que teve algumas situações ali que o Renato Gaúcho saiu cuspindo cobras e lagartos, né? Mas o Vasco perdeu pro Audax Italiano ontem, na segunda rodada da Copa Sul-Americana em São Januário pelo placar de 2-1. Aí muita reclamação, né? Mas muita reclamação. Ontem na Arena do Grêmio, o Grêmio sofreu, mas venceu um time chamado Deportivo Riestra pelo placar de 1-0, né? E teve também o Santos ontem, né? Que empatou jogando contra o Deportivo Recoleta. O jogo aconteceu na Vila Belmiro e o jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. A gente vai ter brasileiros ainda entrando em campo hoje e amanhã também, viu, Jorge? Hoje teremos o Botafogo. Vai jogar contra o Racing lá no Presidente Perón. Partida que já começou, na verdade, né? Os dois times já estão em campo jogando nesse momento. Pela Taça Libertadores da América também tivemos jogos ontem, né? E vamos ter jogos hoje também, né? O Cruzeiro já está em campo nesse momento, o Cruzeiro que está no grupo D, jogando contra a Universidade Católica. Esse jogo está acontecendo no estádio do Mineirão. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem Fluminense contra o Independiente Rivadavia. Fluminense está no grupo C da Taça Libertadores da América. 9h30 também a Neoquímica Arena recebe o jogo do Corinthians. Corinthians contra a equipe do Santa Fé, jogo importante também. E daí amanhã a gente vai ter outros times brasileiros entrando em campo. Jorge, vindo agora aqui para o nosso futebol aqui de Blumenau, o Blumenau Esporte Clube divulgou ontem nas suas redes sociais que o jogo contra o Azuris pela Série D do Campeonato Brasileiro foi antecipado então de domingo para sábado. Tá? A partida marcada para as 3h da tarde no Complexo Esportivo do SESI. Com isso, então, o BEC vai jogar contra o Azuris pela terceira rodada da Série B no sábado, 3h da tarde, e volta a campo na terça-feira, dia 21, que é feriado de Tiradentes, também às 3h da tarde, também no SESI contra o Tubarão, na sua estreia na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Nas redes sociais do BEC, os ingressos, inclusive, já estão começando a ser vendidos, tá? Então, o BEC entra em campo no sábado, à tarde, no SESI, pela terceira rodada da Série D e volta a campo na terça-feira. Lembrando que o Metropolitano, que segue treinando também, está fazendo até jogo treino, estreia somente no outro sábado, dia 25 de abril, fora de casa, no estádio Renato Silveira, lá na cidade de Palhoça, contra a equipe do Guarani. A gente vai acompanhando, né? O BEC na Série D do Brasileirão e na Série B do Campeonato Catarinense e o Metropolitano na Série B. Lembrando que esse ano somente um time vai subir para a Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir vamos falar sobre a importância de uma boa mastigação e como devemos cuidar corretamente da nossa saúde bucal. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir.
Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Já ouviu falar das bancadas regionais? Essa é a bancada do Vale do Itajaí. Eles estão trabalhando para solucionar problemas da nossa região. Olha só. Um trecho da BR-101 que corta a nossa região precisa de melhorias. Estamos empenhados em viabilizar as obras. Tá vendo? Nas bancadas regionais, os parlamentares de cada região trabalham juntos na LESC para você ter mais qualidade de vida. Em cada região, o compromisso com todos. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o dentista Leonardo Machado. Nós vamos falar sobre a importância de uma boa mastigação e como manter os dentes saudáveis. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal de Blumenau. Eu que agradeço o convite e é um grande prazer estar aqui. Muita gente pensa, doutor, que a digestão começa no estômago, mas ela começa na boca, né? Qual é o papel da mastigação em todo esse processo digestivo? Bom, a mastigação, na verdade, ela inicia a digestão inicia na boca com a mastigação, né? A gente tem a saliva, que tem enzimas que já iniciam esse processo. E a importância da boa mastigação do alimento já descer para o estômago já mais triturado, mais pastoso, para facilitar todo o trabalho do sistema digestivo. E quando a pessoa mastiga mal ou mastiga rápido, porque tem gente que come rápido demais, Sim. Surpreende até quem está em volta, né? O que pode acontecer com a digestão e absorção, né, principalmente dos nutrientes dos alimentos? É assim, quando a pessoa mastiga rápido demais, primeiro que ela não vai estar fazendo uma mastigação tão eficiente. Ela vai engolir alimentos com pedaços maiores, né? E isso vai prejudicar todo o sistema digestivo, vai fazer o sistema digestivo trabalhar de uma forma muito mais lenta. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa não ter uma boa absorção dos nutrientes daquele alimento. Porque como o estômago vai trabalhar muito mais, ele não vai ter essa absorção completa. Também acontece das pessoas que mastigam muito rápido acabarem comendo demais. E isso é prejudicial, porque a pessoa tende a engordar mais, ela não tem... O nosso cérebro ele leva cerca de 15 a 20 minutos para entender que a gente já está saciado. E quando a gente come assim, sem
sem regra, né? Sem uma velocidade muito grande, a gente acaba comendo em demasia. Existe um tempo ideal para se alimentar, para mastigação? Ou, por exemplo, mastigar um alimento, quantas vezes? Essa é uma pergunta muito frequente, né? As pessoas perguntam para a gente no consultório, quantas vezes eu preciso mastigar o meu alimento? Não existe uma regra específica para isso, mas em média ali em torno de 20 a 30 mastigações é suficiente. O ideal é que a pessoa consiga perceber dentro da boca que o alimento já perdeu a textura original dele, né? Ele se tornou mais pastoso. Isso vai facilitar muito que a pessoa consiga ingerir o alimento de uma forma mais simples. Doutor, e as pessoas têm problemas dentários, falta de dentes muitas vezes, né? Ou até dor ao mastigar, né? Qual é o recado que o senhor dá para essas pessoas? Assim, a falta de dentes é muito prejudicial, porque o nosso sistema mastigatório, ele funciona como se fosse uma engrenagem. Então, se está faltando alguma peça, vai ter algum problema. Então, por exemplo, a pessoa que não tem os molares, né? Porque em certo ponto da vida acabou extraindo, porque achou que ali não fazia falta, porque não aparece, então não afeta a estética, né? Mas afeta muito a função. Então, a pessoa que não tem a qualidade de mastigação completa ali, com toda a dentição, ela vai ter sérios problemas em relação a isso. Qual foi a outra pergunta que o senhor me fez? Sobre também quem sente dores ao mastigar. Quem sente dores ao mastigar. As dores durante a mastigação, elas podem ser de variadas origens, né? Pode ser dor porque está com alguma cárie, então o alimento ou frio ou quente pode afetar. Ela pode ter dores decorrentes da ATM, né? Da articulação ou da musculatura. Enfim, a gente precisa investigar, mas sempre que uma pessoa tem dor, ela vai estar restringindo, ela vai estar escolhendo alguns alimentos para mastigar, né, que seja mais fácil para ela, e acaba prejudicando. Por exemplo, a pessoa que tem uma mastigação não tão eficiente, ela vai evitar alimentos mais duros, crus, né, uma cenoura crua, uma maçã, que ela não vai conseguir mastigar, ela vai preferir alimentos mais processados, vamos dizer assim, e industrializados, né? E todo mundo sabe que hoje em dia isso aí não é saudável. Uma mastigação irregular, ela pode chegar a afetar a saúde dessa pessoa, a saúde geral dessa pessoa? Sim, porque como ela não vai ter absorção correta dos nutrientes, né? E que ela precisaria ter, ela pode ter um prejuízo na sua saúde geral, sim. Pacientes que, por exemplo, precisam ter uma absorção maior, né? No caso de pacientes mais idosos, que já têm um pouquinho mais de dificuldade para mastigar e que nessa fase da vida precisam ainda mais de ter a saúde melhor, ela vai ter um prejuízo nesse sentido. E para ter uma boa dentação e uma mastigação melhor, é preciso cuidar da saúde bucal, né, exatamente, doutor? Quais são os cuidados básicos e essenciais para manter os dentes saudáveis, doutor? Primeiramente, é necessário que a pessoa tenha em mente que ela precisa fazer a escovação sempre após as refeições. Isso aí é imprescindível, né? Qualquer refeição? De qualquer refeição. Eu costumo dizer que, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu como 4 bombons ao longo do dia. Às vezes, e não escova os dentes entre um e outro. É melhor que ela coma uma caixa inteira de bombom e escove em seguida do que ficar picotando a alimentação. Por quê? Toda vez que a gente ingere um alimento, o pH da saliva ele fica mais baixo, fica mais ácido. Então a gente leva um período mais ou menos de 30 a 40 minutos para a gente remineralizar a saliva, né? Voltar o pH natural dela. E quando a pessoa ingere o alimento, o pH cai. Aí a hora que está voltando o pH ao normal, ela alimenta de novo, caiu de novo. Então ela vai mantendo aquele pH muito baixo por muito tempo. Isso facilita muito a ação dos micro-organismos.
Então, ter cuidado nesse sentido. Ter cuidado nesse Ao sentido. fim de cada alimentação, fazer a escovação. Fazer a escovação. O fio dental é importante, pelo menos uma vez ao dia. É importantíssimo. As pessoas, a maioria negligencia, né, o fio dental, ou quando faz o uso do fio dental, às vezes não faz de forma correta e eficiente. E também, que é muito importante lembrar, que é necessário e imprescindível fazer as consultas regulares com o seu dentista de confiança, pelo menos a cada 6 meses, fazer uma profilaxia, né, que é a limpeza, fazer uma revisão geral, às vezes radiografias, porque muito por as pessoas não usarem fio dental, às vezes a gente tem cáries entre um dente e outro, e que num exame clínico de rotina, às vezes a gente não consegue enxergar, e com a radiografia a gente consegue ver esses mínimos detalhes e interceptar o problema numa fase inicial, antes que a pessoa venha a sentir dor, porque quando ela já sente dor é porque o problema já ficou um pouco mais avançado. E aí o tratamento é diferenciado, né? Doutor, como é que deve ser feita a correta escovação, a limpeza dos dentes? A escovação ela deve ser feita da seguinte maneira: primeiro ela tem que ter uma escova de cerdas macias, com o maior número de cerdas possível, de preferência de corte reto com uma boa empunhadura. Hoje no mercado você tem 1 milhão de opções. Tem, porque as empresas, né, elas apelam para o lado comercial, que elas querem fazer a escova ficar mais bonita, mais coloridinha, mas que venda, a né? escova simples também é eficaz. Também é eficaz. A principal coisa que o paciente precisa fazer é saber a técnica correta de escovação. Muito mais do que a própria escova ou o creme dental que ela vai usar, né? A técnica que eu preconizo, a gente procura posicionar a escova a 45 graus e fazer movimento de fricção para limpar aquela região entre a gengiva e o dente, né? O sulco gengival, que a gente costuma dizer, e depois fazer o movimento de como se fosse uma varredura, sempre no sentido da gengiva para o lado de baixo, ou se for na parte inferior, né, da gengiva para cima. E a escovação da língua também é importante, porque no dorso da língua se depositam material inorgânico, né, orgânico, aliás, restos epiteliais e sujeira, né? A gente tem que fazer a limpeza ali, até para melhorar o hálito da pessoa também. O mercado também nos oferece 1 milhão de opção de pasta de dente. E aí vai de uma pasta mais simples e um preço mais em conta, até de coisas mais evoluídas segundo o mercado, mas também mais caras. Sim. Qual é a influência disso, doutor? Os cremes dentais, na maioria, são basicamente assim, bons, né? O que a gente não costuma recomendar são esses que prometem fazer clareamento. Por quê? Porque eles têm partículas abrasivas muito maiores. Então, se uma pessoa faz a escovação de forma indiscriminada com cremes desses que prometem clarear, se usar uma escova dura, colocar muita força, ela vai ter um desgaste muito maior do esmalte e da dentina. Então ela pode ter erosão, pode ter sensibilidade, a gente não recomenda. O clareamento ele deve ser feito sob a supervisão do cirurgião dentista, sempre. Então, pasta simples de dente, utiliza o creme dental de uma marca simples, comum. Uma escova de dente de uma marca simples, comum, também são tão eficientes como qualquer outro, desde que o processo seja executado da forma correta. Exatamente. Isso se a pessoa tiver alguma dificuldade, né, de alcançar alguma região lá, dificuldade de mobilidade, ela pode estar conversando com o dentista dela para que ele possa orientar a melhor forma. Qual é a frequência que devemos procurar o nosso dentista, doutor? Então, normalmente é recomendável a cada 6 meses. No entanto, a gente procura individualizar esse processo, porque tem pacientes com maior dificuldade, pacientes que fazem uso de tabagismo, álcool, medicamentos, isso pode diminuir a produção de saliva e favorecer o acúmulo de tártaro, né? Então a gente procura avaliar cada paciente e individualizar de acordo com o risco de cárie e o risco de formação de tártaro. Mas em média, cada 6 meses é o recomendável.
Dr. Leonardo Machado, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Pelas orientações também para a nossa audiência. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e até uma próxima. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.